Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui junto com vocês. Hoje nós vamos fazer um apanhado geral sobre a saúde do ponto de vista espiritual. Uma visão geral a respeito disso. É um tema que, nossa Senhora, daria não um seminário, mas vários, né? Mas a gente, dentro da nossa possibilidade, do nosso limite de tempo, a gente conversa a respeito disso. Todos nós nos sentimos muito pesados nesses tempos de hoje. Saímos todos os dias de casa como quem sai para uma guerra. E saímos muito pesados. E essa figura, esse sentimento, nos remete àquele guerreiro das cruzadas, aquele guerreiro medieval, cuja armadura estima-se em cerca de 60 quilos. 60 quilos de armas, de elmo, de escudo, de espada, de couraça. A gente acha o mundo, tem certeza que o mundo é tão ameaçador que só se a gente sair com 60 quilos de defesa e de ataque é que a gente vai poder vencer a vida. Olha que expressão interessante, vencer a vida. Será que essas armas, será que essas defesas nos defendem? Será que esses pesos nos dão vitória? É a nossa reflexão de hoje. Desde a antiguidade, desde Hermes Trismegisto e os alquimistas, persegue-se um sonho de um remédio que resolveria todas as doenças. Era chamado naquele tempo de panaceia. A panaceia seria um medicamento que resolveria todos os males. Hoje, um profissional da saúde riria desse sonho. Um remédio para todos os males? Imagina! Pois os espíritos vieram revelar para Allan Kardec que existe uma causa de todas as doenças. Uma causa de todas as doenças. E isso dá uma margem interessante para se pensar em um remédio para todas as doenças. E qual é essa causa que está na base de todas as doenças? É um vírus? É uma bactéria? A causa de todas as doenças está no orgulho e no egoísmo. Tudo de mal que existe no nosso corpo, em sociedade, nas nossas relações, vem do orgulho e do egoísmo. Investigue. Se você duvida agora, ótimo, não tem nenhum problema. A dúvida faz parte do espiritismo. Tome isso e investigue na sociedade, na política, no trânsito, nas suas relações e principalmente dentro de você mesmo, se é verdade isso. Está aí uma grande tarefa fundamental, inclusive para cumprir a tarefa que Jesus nos deixou e que Sócrates nos deixou como caminho de evolução. Conhece-te a ti mesmo. Então investigue. Será que é verdade que o orgulho e o egoísmo são a base de todas as doenças? Ótimo tema, ótima tarefa para os seguidores de Jesus, para os seguidores de Sócrates, para os filósofos de todos os tempos. Pois é. Qual é a ligação? Como é que o egoísmo e o orgulho chegam até a doença física? Nós temos vários corpos. Vamos citar apenas o corpo mental e o perispiritual, o corpo espiritual que Paulo falou, que é chamado de psicossoma e que no espiritismo também recebe o seu próprio nome. Como é que o orgulho e o egoísmo chegam à doença do corpo?
Pois a coisa acontece assim: o nosso corpo espiritual, ele é extremamente plástico, ele é também material, mas ele é extremamente plástico, porque ele é mais de uma matéria mais que quintessenciada. Ele responde, ele se deforma ou se harmoniza de acordo com a nossa mente, com o nosso padrão mental. Isso quer dizer que uma pessoa que comete um erro, uma desarmonia, que comete um ato egoísta, um ato de orgulho, um ato de violência, ele deforma, através do seu corpo mental, ele deforma o seu corpo espiritual. E um dos nomes do corpo espiritual que Hernani Guimarães deu é de modelo organizador biológico. Por que o corpo espiritual para Hernani Guimarães tem esse nome? Porque ele é o molde do corpo físico. O corpo espiritual, o perispírito, de acordo com a nomenclatura do espiritismo, psicossoma, corpo espiritual, recebe vários nomes nas diferentes disciplinas. Ele, influenciado pelo nosso corpo mental, deformado pelos nossos erros, pelos nossos padrões equivocados, ele vai moldar o nosso corpo material. E assim que a desarmonia de uma vida ou anterior, ou mesmo da vida atual, acaba se revelando no corpo físico. Se você tem uma forma de bolo quadrada, é possível que saia do forno um bolo redondo? Se a sua forma está torta, é possível que saia um bolo certo? Claro que não. E é assim que a nossa deformidade, os nossos equívocos dessa vida ou de outra, são transmitidos até o nosso corpo material, nas suas diferentes modalidades, mas tendo como base, qual é a base de todos os erros? Qual é a matriz do mal? André Luiz perguntou isso no livro Ação e Reação, e a resposta foi absolutamente surpreendente. Ele encontrou um grande instrutor espiritual e perguntou: o que é o bem e o que é o mal? Sabe qual foi a resposta dele? Quem faz o mal está querendo somente o bem. Imagina um estuprador, um político, um serial killer. Imagine as pessoas que mais fazem mal na sociedade. Eles só querem o bem. A questão deles é o bem de quem? Essa que é a questão. Mesmo os que fazem mal só querem o bem. A questão é do âmbito. Eles querem o bem deles mesmos. O estuprador tem prazer, ele coloca o seu prazer acima da realidade de todo mundo. O corrupto quer o bem de quem? É claro, todo o egoísmo, todo o orgulho, ele se revela na busca do bem apenas para si. O nazismo queria o bem, inclusive preconizava a melhoria genética da raça humana através da eugenia. Vai longe. Então, é assim que, querendo o melhor para a gente impinge o nosso melhor para os outros. E impingindo o nosso melhor para os outros, a gente comete violências, os mais variados tipos de violência. Até o agressor doméstico fala que bate na sua esposa ou na sua companheira por amor. Até nós pais, quando punimos, inclusive fisicamente, os nossos filhos, a gente diz que está punindo por amor. Ou como diz Marisa Monte, né, na música, o que a gente não faz por amor? Não é verdade? A gente dá um título de amor para quase tudo. A gente fala que está querendo o bem, mas na verdade nós estamos obrigando, impingindo o nosso bem para os outros. E isso é a matriz de todas as nossas desarmonias, que acaba se revelando nessa miríade, nessa enorme quantidade de doenças, mas que tem como matriz o orgulho,
e o egoísmo. Vamos pegar esse nosso guerreiro medieval em 4 armamentos básicos dele e perceber os componentes desse orgulho e desse egoísmo para que a gente possa avançar na nossa cura. Porque você vai até um médico e ele vai trabalhar em cima do seu corpo físico. Trabalhando apenas dentro do seu corpo físico, ele alcança a causa das nossas doenças? Não. Você vai até um tratamento espiritual e ele trabalha as suas energias, as energias que você agregou e que você vem agregando ao seu ser, ao seu corpo físico e ao seu corpo espiritual. Mesmo assim, essas energias são apenas efeito. O tratamento espiritual resolve os seus problemas, também trabalha sobre os efeitos. Isso desmerece o médico ou desmerece o tratamento espiritual? Em hipótese nenhuma, porque quem sofre, quem está com dor, quer o quê? Quer alívio. Mas o maior médium de todos os tempos podia ir além do alívio? O maior médium de todos os tempos foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo falava: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ah, mas Jesus curava. Quando curava, falava: a tua fé te salvou. Então, sozinho ele podia curar qualquer pessoa? Evidentemente que não. O melhor discípulo dele negou 3 vezes, tendo sido avisado por ele pessoalmente: ainda essa noite você vai me negar 3 vezes. Esse era o melhor. Imagina os outros. Então, nós temos componentes do nosso egoísmo, 4 pelo menos, que nós vamos trabalhar essa noite, e que equivalem um pouco aos armamentos do guerreiro medieval. A mágoa é um dos primeiros componentes do nosso ego, e é um dos componentes mais deletérios, mais envenenadores. A mágoa, você acha que faz bem pra gente? A mágoa está no fundo de grande parte das nossas doenças. Se você trabalha o efeito físico de uma mágoa pela medicina tradicional, se você trabalha o efeito energético de uma mágoa através da terapia espiritual, mas você não trabalhou a mágoa dentro de você, o que vai acontecer? A energia volta, o efeito volta, e a mágoa é a espada. Porque vocês já perceberam como a gente cultiva mágoas para jogar na cara dos outros? Vocês perceberam isso? Às vezes mágoas de décadas. Não esqueço de Bacelli, o grande discípulo, o grande amigo de Chico Xavier, falando que ao final de uma palestra, uma senhora muito chorosa veio até ele e falou de como estava dolorida por uma traição do seu marido. Ele, respeitando a dor daquela senhora, teve a ideia, não se sabe de onde, a gente sabe, né? Ele também, de perguntar para ela: mas minha senhora, quanto tempo foi isso? E ela falou: 25 anos. 25 anos de um erro, de uma desarmonia, e ela cultivando aquilo na mágoa, cultivando a posição de vítima. Isso faz bem para ela? Claro que não. Qual é o remédio que nosso Senhor Jesus Cristo propõe para esse veneno tão terrivelmente cultivado por nós? Quando a gente alimenta a mágoa porque alguém errou com a gente, qual é a solução? Qual é o antídoto para esse veneno? Nós sabemos. Qual é? É o perdão. Perdão é um remédio maravilhoso. O homem iludido fala: mas eu vou perdoar quem errou? Vou deixar a pessoa por isso? Não! O perdão não cura quem errou com você. O perdão cura você.
Quem vem até essa casa com uma profunda mágoa e espera que os espíritos resolvam o seu problema, sem ele exercitar o perdão, esqueça. Você vai sair daqui aliviado, porque Jesus prometeu. E os trabalhadores de Jesus carregam a sua herança, carregam o seu trabalho. Venham sempre que estiverem sobrecarregados. Mas o nosso dever ético é falar que a solução não é alívio. Alívio não é solução. E a solução da mágoa está no perdão. Desenvolva, lute pelo perdão, trabalhe o perdão. Sem isso, o alívio vai ser só alívio momentâneo e você ainda sai falando mal da casa. E a evolução é fraco. Vou tentar um centro mais forte. Pode falar. Com relação à filosofia oriental, ela fala muito que a gente esquecer uma mágoa. Sim. Isso é um complemento ou é a mesma coisa? Tem palestrista espírita que fala assim: perdoar não é esquecer, esquecer é Alzheimer. É engraçadinho, mas não leva a nada. Será que perdoou de verdade aquela pessoa que, quando vê o seu ofensor, precisa mudar de calçada, que não admite entrar no mesmo ambiente? Deus sequer, os espíritos superiores, Jesus, sequer precisam perdoar. Quando o seu filho, começando a andar, tropeçou, começou a chorar, você o perdoou? Ninguém precisa perdoar um filho quando começa a andar e tropeça. Por quê? Porque nós compreendemos que para poder andar, todo mundo cai, todo mundo tropeça. Nem sequer precisa perdoar. Compreensão é maior até que o perdão. Quem compreende que uma pessoa imperfeita só vai poder ter atitudes imperfeitas e que ele mesmo não pode atirar uma primeira pedra, esse não julga. Vá e não peques mais, disse o mestre. Mas por enquanto, para o nosso estágio, o perdão já está para mais de bom. Mas para o perdão ser completo, ele precisa passar pela compreensão. Senão ele vai guardar ainda um resto de mágoa. E essa mágoa gera nódulos, muitas vezes cancerígenos. Outro tipo de problema que a gente guarda: somos só os outros que erram conosco? Não, nós também erramos com os outros. E quando a gente erra com os outros, a gente guarda aquele que sentimento, que veneno? A culpa. E os consultórios psicológicos e psiquiátricos estão cheios de culpados, que carregam pedras, toneladas de responsabilidade. Nossa Senhora, são pedras terríveis. Ah, mas não é com a culpa que eu me melhoro? Não, a culpa não melhora ninguém. Depois que o juiz determina a culpa, ele estabelece a pena, a punição. E a punição, o sentimento que você só merece ser punido, que você não merece ser feliz, é a base de obsessões e de processos doentios que nós arrastamos por muito tempo. Troque a culpa por responsabilidade. É o conselho de Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Pereira Franco. É diferente? É só um joguinho de palavras? Não, não é joguinho de palavras. A culpa desmerece, a culpa amarra você no passado. A responsabilidade projeta você para o futuro. Quem é responsável vai partir para a reparação, para a reconciliação, e te coloca no teu lugar de dignidade. Errei. Assuma a responsabilidade e vou reparar. No dizer evangélico, as primeiras pregações de Jesus eram resumidas a 8 palavras pelos discípulos no Evangelho: arrependa-se, é chegado o reino dos céus. A receita de Jesus para diluir a culpa é o arrependimento. Ninguém começa a diluir uma culpa, a limpar esse veneno que nós cultuamos dentro de nós mesmos da culpa, se não se arrepender, falar errei. E ali ele vai precisar substituir essa ideia tão
massacrante que nós temos cultivado da culpa pela responsabilidade. Também isso dá dias de reflexão para a gente, mas vamos seguir adiante. Um terceiro componente da culpa que parece nos defender pode ser a couraça, que parece nos defender, mas que oprime. Onde é que você sente a culpa particularmente? É no peito, parece que está te comendo por dentro. A pessoa que sente culpada, por isso é que o obsessor espiritual, durante o sono, ele relembra o que você fez de errado, porque aí você se sente culpado, e quando você se sente culpado, você pede punição, e ele está pronto para te dar punição. Ele está pronto para te dar punição. Mas é claro que Deus não quer a punição, Deus quer a reparação e a reconciliação. O terceiro grupo de problemas da alma que compõem o ego, que estão na base do ego, é o preconceito. O que é o preconceito? Ele vem necessariamente de outras vidas, às vezes vem dessa mesmo. Uma pessoa está no início da sua vida afetiva e tem uma experiência muito ruim com o sexo oposto. O que ela faz? Generaliza. Homem é tudo igual, só muda de endereço. Tudo quanto é homem vai ter que pagar a conta do pilantra lá atrás, que às vezes é teu padrasto, às vezes é teu tio, às vezes é teu pai. Mas será que todos os homens são iguais? Homens, vamos nos defender? Até porque você que está achando que sim, o homem faz o mesmo com você, mulher. Mulher também é tudo igual. Será, mulherada? Mulher é tudo igual? Claro que não. E assim a gente vai generalizando a título de defesa. Esse é o escudo. Só que essa defesa fecha a tua vida, amargura a tua vida. Até porque não é só contra homem e mulher. É só homem e mulher que a gente erra. Você pode ficar com marcas com relação a ricos, com outras nacionalidades, outras religiões, com faixas etárias. E cada tipo de preconceito desse vai fechando a tua vida. Gay é de um jeito, nordestino é de outro jeito, negro é assim, pobre é assado. E assim a tua vida vai fechando, a tua vida vai amesquinhando. E sendo cada ser humano um livro de sabedoria que foi colocado na tua vida para você aprender, cada vez que você fecha um preconceito, você está rasgando milhões de livros. Milhões de livros. Imagina um aluno que pega o seu material didático e rasga. Ele está se destinando a quê? Ao não aprendizado, a repetir de ano. Tem notícia pior para nós que sofremos do que eu falar para vocês? Você vai repetir todas as suas dores? Você gostaria de ouvir essa notícia hoje? Certamente ninguém gostaria. Pois a única maneira de você não repetir uma dor é aprender com ela. Todas as dores, não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Isso quer dizer que toda dor que vem para a tua vida é Deus falando com você e te dando uma lição. E aí, ao invés de brigar com a vida, você pergunta assim: o que Deus está querendo me dizer com essa mãe que eu tive, com esse filho que eu tive, com essa doença, com essa dificuldade que eu estou enfrentando? Aí você para de brigar com a vida e passa a aprender. E o que acontece com o aluno que aprende a lição? Nunca mais precisa passar a mesma dor. Vocês querem ter essa notícia hoje? Você nunca mais vai precisar passar pela mesma dor. Não seria uma maravilha? Pois essa notícia só você pode dar para você, quando você aprender o que a dor estava querendo lhe ensinar. Porque Deus nunca desiste de nós. Isso quer dizer o quê? Que se você não ouve de um jeito, Ele vai
aumentar. Você já tentou se comunicar com uma pessoa deficiente auditiva? Você fala uma primeira vez e não é compreendido. Você faz o quê? Fala mais alto. Aí quando ela ainda não compreendeu, você faz o quê? Fala mais alto. Aí você está gritando tanto que a pessoa fala, puxa, mas também não precisa gritar. É isso que nós estamos falando aqui hoje, com Deus. Puxa, mas também não precisava gritar. Ele está gritando, ele está falando enfaticamente através das nossas dores. Não é verdade? Mas por que Deus está falando enfaticamente através das nossas dores? Por quê? Porque nós não ouvimos o chamamento suave, o chamamento carinhoso. Você começa tentando acordar o seu querido, falando, amorzinho, está na hora. E você ouve um ronco. Na terceira, quarta, quinta chamada, você está batendo panela, abrindo janela, arrancando cobertor. Deus, se está já num chamamento mais enfático, ele não foi ouvido primeiro. E como ele não desiste de nós, ele permanece com chamamentos cada vez mais enfáticos. Então não é só repetir a mesma dor, é repetir a mesma dor aumentada. Essa é a perspectiva de quem não aprende com a sua dor. Ou seja, a pior notícia do que eu falar para vocês que vai repetir a dor é que ela vai repetir aumentada. Ninguém quer isso. Não preciso nem perguntar. Então, aprenda com a sua lição. Ao invés de pedir como a gente faz nas passagens de ano, ai Deus, tira esse problema, afasta a minha sogra, manda para o Japão, o meu chefe, promove ele, mas tira do meu setor. Esses pedidos para acabar com os problemas é como um pedido de um aluno para uma professora. Professora, dá para passar um ano inteiro sem lição? Dá, professora? Gosto muito da sua aula, mas esse ano, dá para a senhora passar esse ano sem lição? Foi isso que nós pedimos na passagem de ano. 31 de dezembro de 2017, nós pedimos para o quê? Que esse ano não tivesse guerra, não tivesse violência, não tivesse problema de saúde na família, nem conflito. Não foi isso que nós pedimos? Pulamos as ondinhas, usamos carcinha amarela para ter dinheiro, carcinha cor-de-rosa para ter amor, para ter não sei o quê. Deu certo isso? Nunca deu certo. Nunca ninguém passou um ano inteiro sem problema. Sabe por quê? Porque o único pedido que o professor, que o mestre dos mestres jamais poderá atender de um aluno é um ano inteiro sem lição. Vamos lá. Nós temos um terceiro grupo, um quarto grupo, depois de ter medos, preconceitos, depois de ter mágoas, culpas e preconceitos, nós temos um grande problema, um grande veneno da alma, que está na origem de todos os problemas, que é o medo. Nós temos um medo visceral, um medo que hoje em dia está se espalhando em pânico, que é quando ele já não tem mais um objeto definido, ele tem medo de tudo e a pessoa fica paralisada e não vive mais. O medo tem origem na dúvida. Nós temos dúvida de tudo, nós tememos tudo. A gente sai na vida como se fosse uma guerra, tendo que agredir para não ser agredido. Esse sistema de vida, da vida como uma guerra, precisa ser superado, precisa ser ultrapassado por nós. A vida não é uma guerra. As pessoas que erram são crianças que, como nós, não sabemos o que fazemos. O maior crime da terra foi cometido contra Jesus Cristo, que do alto da cruz falou: perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Se Adolf Hitler soubesse o que estava fazendo, quantos milênios ele precisaria para limpar uma ação de 40 anos? Você acha que ele faria isso? Ele também foi ignorante. Todos os que buscam apenas o bem de si mesmo, sem saber das consequências de tudo que ele vai ter que limpar depois, é um ignorante. Nós também. Que nós então enfrentemos a nossa ignorância. Entendamos que a vida, a saúde
A cura são mecanismos de aprendizado da vida, que a gente erra tentando bem, tentando acertar, o que não tira de nós a responsabilidade, que a gente assuma a responsabilidade, que hoje nós recebamos o atendimento espiritual, e no atendimento espiritual o alívio que nós há tanto tempo estávamos buscando, que nós permaneçamos no atendimento médico, porque o atendimento espiritual nunca substitui, nunca fala assim, esqueça o médico, não é verdade? Mas que acima de tudo a gente perceba a ação dentro de nós das mágoas, das culpas, dos medos e dos preconceitos, sintetizados no egoísmo, que há tanto tempo nos tem adoecido, e que a partir de hoje pode, através do perdão, do arrependimento, da fé, que é o oposto do medo, o oposto da dúvida, e do nascer de novo, que Jesus falou na carne, o renovar-se a cada dia, que são as receitas de Jesus, que a gente possa curar-se, porque nenhuma cura poderá ser efetiva se não for, antes de tudo, autocura. Boa noite, gente.